Bom, galera, tudo bem? Então, seguindo a nossa sequência de aulas aqui, de frações, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Hoje eu vou conversar um pouco sobre classificação de frações. São nomes que a gente atribui às frações, então a gente vai poder chamar elas, né, desse jeito, mas não é algo que eu precise me preocupar tanto assim lá na frente, em termos de conceitos, essas questões todas. A ideia das classificações é só para que vocês saibam, tenham uma ideia, mas não precisa te preocupar tanto nesse sentido. Até porque a gente vai focar mesmo nas operações, né, no que a gente tem de exemplos, frações aplicadas ao cotidiano e até mesmo depois na parte de razão, proporção, porcentagem, enfim. A gente chega lá, mas ainda falta bastante. Então, assim, classificação de frações, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? A gente tem então que as nossas frações elas vão ser divididas em dois casos aqui, tá? Ou a fração ela vai ser própria ou a fração vai ser imprópria, tá? Então eu separei aqui esses dois espaços para que a gente possa verificar qual é a diferença de cada uma delas. As frações próprias, pessoal, são aquelas em que a gente não vai passar de uma unidade, tá? É importante vocês entenderem o seguinte, que quando nós temos, até vou botar um pouco mais para baixo aqui, e vou dar um exemplo, depois eu volto lá, tá? Uma unidade é quando a gente preenche toda a fração, ou seja, sempre que eu tiver, por exemplo, uma fração, né, um número dividido em 8 pedaços, mas eu preencho todos esses 8, então eu vou ter uma unidade cheia, né? Então, assim, eu tenho uma barra de chocolate, que nem a gente disse ali, né? Que foi dividida em 4 pedaços, assim, né? Uma barrinha de chocolate dividida bem simples aqui em 4 pedaços. A gente tem, por exemplo, eu vou consumir os 4 pedaços aqui mesmo, tá? Vou pintar eles 4 aqui. Então, eu sei que, por exemplo, essa fração que eu estou escolhendo aqui é 4 quartos, né? Porque nós temos ela dividida em 4 pedaços e os 4 estão pintados. Ou seja, nesse caso, nós temos uma unidade cheia. Então, 4 quartos é sempre uma unidade cheia, tá? Ou seja, os 8 oitavos também é uma unidade cheia, né? A gente tem, por exemplo, que qualquer número dividido por ele mesmo, né, vai ser 1. Então, se eu tenho ali 6 sextos, por exemplo, né, nós temos uma unidade cheia. Se eu tenho 15 quinzeavos, né, eu tenho uma unidade cheia também. Então, toda vez que eu preencher todos os números que eu dividi, nós teremos uma unidade ali, tá, galera? Então, a ideia é que a gente possa, né, usar esse conceito, tá? Exatamente para poder, então, né, chegar na ideia aqui que eu quero de frações próprias ou impróprias, tá? Então, o 1 é a minha referência ali, tá? Uma unidade cheia é a minha referência ali, tá? Então, o que que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou dizer que toda vez que a fração não estiver preenchida, for menos de uma unidade, ela vai ser chamada de própria. Mas a definição em si vai me dizer que o numerador, então, olha só, o numerador, tá? É menor, tá? Quando o numerador for menor que o denominador, tá? Então, quando o nosso numerador for menor que o denominador, nós vamos chamar essa fração de própria, tá? Exemplos disso, pessoal. Toda vez que o cara de cima for menor que o cara de baixo. Então, olha só. Um exemplo, 3 quartos. Essa fração, ela é própria. Outro exemplo, 15 vinteavos. Essa fração também é própria. 4 nonos também é própria. Não sei, 1/2 é própria. 6 décimos. Todas essas frações aqui, elas são próprias, tá? Porque a gente vai reparar, e aí tu pode olhar aqui, ó, que o numerador em todas elas, tá? O numerador é sempre menor do que quem? Do que o denominador. Então, nós vamos ter aqui, tá? Que todas as frações, nesse caso aqui, tem o número de cima menor que o número de baixo. Aí a gente vai chamar de fração própria. Bom, agora nós temos outras frações, tá? Que são as frações impróprias.
Bom, pessoal, acho que aqui dá para entender, né, que se a própria nós temos, né, que o numerador é menor que o denominador, nas impróprias nós vamos definir como o numerador, então, né, o numerador é maior, tá? Maior que o denominador. Então, tudo isso aqui a gente vai definir, né? A gente vai definir dessa forma para chegar nas frações impróprias. Então, fração própria, numerador é menor do que o denominador. E aqui o numerador na imprópria é maior. Ou seja, essa fração ela tem mais do que uma unidade, tá? Porque se eu tenho aqui, por exemplo, ó, 6 quintos. Tem mais de uma unidade aqui, um pouquinho mais. Por quê? Porque 5 quintos seria um número cheio, então vai ser maior. Eu posso ter, por exemplo, 10 meios, eu posso ter 14 nonos, eu posso ter, sei lá, 18 quintos, qualquer coisa assim, tá? Qual é a característica principal, então, das frações impróprias? É que o nosso numerador aqui, ó, que está em cima, tá? O número que está em cima aqui, que é o numerador, ele é sempre maior do que o denominador que está embaixo na fração. Então, é bem simples de entender. Olha a diferença, ó. Nas frações próprias, numerador é menor, tá? Menor que o denominador. Nas frações impróprias, o numerador é maior do que o denominador. Olha só, aqui tem um caso, tá? Classificação é isso, tá, galera? Própria e imprópria é só isso que a gente precisa saber. Agora tem um caso, tá? Tem um caso que a gente vai entender que é o seguinte, ó, a gente vai usar, na verdade, da seguinte maneira. Quando eu tenho, por exemplo, tá, uma fração imprópria, eu vou usar aquele exemplo que eu mencionei antes ali, o exemplo dos 6 quintos. Olha só. O que eu tenho aqui, tá, pessoal? Para eu ter uma fração desse tipo, eu preciso de mais de uma unidade, tá? Então é como se eu tivesse assim, ó, eu tenho uma barra de chocolate aqui, tipo um esticadinho, tá? Que tem 5 pedaços. Bom, se eu preencher isso aqui, eu pintaria da seguinte maneira, tá? 5 quintos. Eu teria que pintar todo mundo aqui, porque eu tenho mais do que 5 quintos, eu tenho 6 quintos. Então aqui, por exemplo, eu vou pintar todos os 5 quintos. Só que, olha só, tem 6 fatias ali pintadas. Então eu preciso pegar uma nova barra de chocolate aqui, dividir essa barra de chocolate em 5 pedaços novamente, iguais, né? Porque lembra que eu falei nas aulas anteriores que as frações elas dividiam em partes iguais. E aí eu vou então pintar mais um quinto, mais uma fatiazinha ali. Então, para eu concluir, para eu chegar no número 6 quintos, eu preciso de 5 quintos que eu tenho ali, mais um quinto. Ou seja, olha só, aqui, pessoal, os 5 quintos, tá? Eu dividi em 5 pedaços, consumi os 5, significa que eu usei um inteiro, tá? Um inteiro, né? Usei todo mundo aqui dessa nossa barra de chocolate. Só que olha só, como é que a gente faz para representar, então? Existe um conceito na matemática aqui que a gente chama de número misto, tá? A gente vai chamar isso aqui de número misto. Eu vou usar o número misto para escrever essa fração de outro jeito. Como que eu escrevo? Eu coloco assim, ó, quantos inteiros eu tenho aqui, ou seja, um inteiro, e mais um quinto que eu escrevo do lado assim, tá? Então, um inteiro e um quinto aqui. Isso que eu estou trabalhando com vocês é a parte de número misto, tá? E a gente pode fazer o inverso também. Eu posso te dar um número misto, assim, ó. Eu vou colocar assim, ó. 2 terços, tá? 2 inteiros e mais 2 terços. O que significa isso? Eu vou olhar para essa fração 2 terços e vou perceber que o denominador dela é 3.
Então, eu estou dividindo essa fração em 3 pedaços. Olha só. Vamos ver quantos eu tenho no total, tá? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma fração dividida em 3 pedaços. E aí, eu tenho 2 inteiros, pessoal. Então, eu usei uma fração toda, que é um inteiro aqui. Eu usei mais outra fração aqui. Vou até botar os 3 já, tá? Vou até fazer aqui já o desenho para ficar ele prontinho. Tudo isso lembrando do conceito que a gente divide em pedacinhos iguais, tá? Por mais que meu desenho esteja feio, lembra que a gente divide em pedaços iguais. Então, eu vou colocar ali, né, os números aqui agora de 2 inteiros, tá, gente? Então, esse 2 aqui, tá? Esse 2 representa o total ali de 2 inteiros. Ou seja, aqui nós temos 3 terços. Só que 3 terços, lembra que isso é um inteiro. Aqui nós temos 3 terços, que também dá um inteiro. Então, nós temos 2 unidades cheias. Essas 2 unidades aqui, ó, essas 2 unidades cheias vão ser essa e essa. E agora, eu tenho também ainda mais 2 terços que eu vou pintar. Então, eu vou ficar ali com mais 2 unidadezinhas pintadas. Então, o número misto ele serve para representar números que estão com já unidades cheias, né? É um jeito da gente reescrever as frações impróprias, tá? Para simplificar elas dessa maneira. Então, é mais um jeito da gente trabalhar com isso, tá? Lembrando aqui que só para finalizar, eu tenho 2 terços, tá? E isso daqui não dá um inteiro. Galera, vamos na próxima aula, então, falar só sobre número misto, tá? No próximo vídeo, te liga, ou não sei se é o próximo, porque eu posso ter colocado algum vídeo aqui no meio, mas no próximo vídeo ali, né, dá uma olhada na playlist, a gente vai conversar somente sobre número misto, beleza? No mais, te inscreve aí no canal, dá um likezinho no vídeo se tu gostou, e a gente segue com o nosso conteúdo. Valeu, um beijo!